esqueci Esta desse detalhe. conferência será gravada agora. Ok. Muito bem. Tá bom, já teve a autorização de todos vocês. Deixa eu voltar aqui de novo. Quem não saiu, consentiu. Quem não consentiu. Ainda bem que temos um bom advogado aqui do lado. Deixa eu só voltar na minha tela, que foi com uma outra que eu não queria que entrasse. Volta lá. E agora aqui. Certo. Fica aqui. Aí. Observada. Legal. Todo mundo está sabendo. Eu parei que custa caro. Eu parei nesse momento aqui. Custa caro implantar. Não, não custa caro. Não custa caro. Você pode começar a implantar cargos e salários já partindo da ideia, por exemplo, das distorções salariais. Eu vou montar toda a estrutura que tem as distorções salariais da minha empresa. Eu vou ensinar vocês a fazerem agora nos próximos slides como encontrar as distorções, tá? Então não custa caro. Segundo paradigma, eu não preciso. Vai virar uma bagunça só, uma salada gigantesca, né? Montar cargos e salários na minha empresa. É mentira. Você vai fazer o contrário, você vai organizar a casa. Não vai gerar uma bagunça, tá? Agora, querer implantar sem o apoio da diretoria é um tiro no pé. Não dá para implantar cargos e salários sem o apoio da tua diretoria. A sua diretoria tem que estar comprando essa briga e dizendo, olha, legal, a gente vai modificar algumas coisas sim, no que for necessário, ok? Vamos passar aqui. Bom, falsas expectativas de aumentos salariais, né? Quando a gente começa a fazer as entrevistas para fazer a descrição de cargo, por exemplo, os funcionários acabam tomando conhecimento de que a gente está colocando cargos e salários na empresa, logo vai vir aumento. É mentira, não é aumento. A gente não está aqui, nós como responsáveis pela estrutura de cargos e salários, nós não estamos aqui para inflar a nossa folha de pagamento. Pelo contrário, a gente tem que diminuir ela, né, desinchar ela. Faixas salariais diferentes do mercado também é uma outra mentira. Quando a gente fala que a gente vai implantar cargos e salários e a gente vai colocar as faixas diferentes, isso não significa que eu vou trabalhar longe do mercado. O mercado paga R$1.000 para um operador de empilhadeira. Eu vou pagar 500? Não vou. Logo, aquele cara que ganha 500 na minha empresa, ele vai para a empresa do vizinho. Agora, o que dá para a gente fazer é você trabalhar com a compensação total. Vou explicar mais para frente o que significa compensação total, tá? Em resumo, o que é compensação total? É você somar todos os benefícios, colocar um salário menor e atrelar a somatória dos benefícios junto com a remuneração, junto com o salário. Por exemplo, uma moeda de troca que a Knife sempre utilizou era o sistema home office. Então, as meninas que trabalham conosco, elas sempre têm essa liberdade. Você não precisa ir lá no nosso escritório, na Avenida Paulista, bater o cartão. A gente vai diminuir um pouco a sua faixa salarial, sobretudo a gente vai te dar esse conforto para que você possa trabalhar da sua casa, ok? E por último, o tempo para implantação. Gente, não tem tempo para implantação de um sistema de cargos e salários, tá? Nós, a Knife, como uma consultoria, obviamente a gente monta um calendário e a gente tenta respeitar esse calendário. Mas hoje, se você começar a implantar esse sistema numa empresa, você pode criar esse calendário, você pode ter suas dificuldades também na divulgação dele e vai atrasar todo um processo. Mas não tenha pressa na implantação. Comece sempre pelas distorções salariais. É o primeiro caminho. Tá? A gente vai mostrar para vocês aí como que é feito isso. Bom, eu costumo dizer, pessoal aí que está mais por dentro dos esportes, né, que cargos e salários é como se fosse uma partida de futebol. Para mim é como se fosse uma partida de futebol. Você tem diversos jogadores, né, no seu time lá. E você tem as posições de cada jogador. Você tem o atacante, você tem o goleiro, né? Mas olha só como é interessante. Se eu estou jogando com o meu time na defensiva, aquele cara que é atacante, ele não deixa de ser atacante. Eu vou recuar ele um pouquinho e ele vai jogar ali no meio de campo para atrapalhar o ataque do meu time adversário, ok? Cargos e salários é isso. Eu consigo movimentar as peças de forma
que eu consiga colocar uma faixa salarial, ele não deixa de perder a função principal pela qual ele foi contratado. Eu contratei aquele cara para ser atacante no meu time. Eu vou pagar, eu vou registrar ele como atacante, mas ele não vai atuar estrategicamente lá na frente. Legal? Ele não vai atacar estrategicamente, não vai trabalhar estrategicamente de uma forma que ele tem que estar lá fazendo gol sempre. Ele pode ficar jogando um pouco para trás, jogando lá atrás, ajudando o meu time na defensiva. Na empresa é igual. Na empresa a gente trabalha assim. Eu tenho um profissional que foi contratado com título, com CBO, respeito esse CBO, eu tenho que colocar as principais atribuições dele na descrição de cargo, sobretudo, o que manda é a minha descrição de cargo. Como eu vou atuar com esse profissional estrategicamente na minha empresa? Tá? Por isso que eu faço esse comparativo sempre com a partida de futebol. Na partida de futebol, quem define é o técnico, a posição de cada jogador. Você é o técnico chamado analista de cargos e salários. É você que vai definir. Como que eu defino, então, Ricardo? Eu defino através da descrição de cargo. Por isso, gente, vocês precisam saber fazer uma boa descrição de cargo para ter uma boa estrutura de cargos e salários. Esse é o primeiro passo. Passo principal. Ainda mais com o e-social, que agora você vai ter que mandar, né, para o e-social toda a sua descrição de cargo. Então, o primeiro passo é esse, é rever todas as atividades dos funcionários da tua empresa. Olha um por um, faça entrevista com eles, traga-os para dentro do RH e a partir daí você consegue já ter um passo enorme no desenvolvimento de uma estrutura de cargos e salários, ok? Mais uma definição então aí, né? Cada empresa, aquilo que a gente já falou, cada empresa cria o seu modelo de cargos e salários, não tem um padrão, você só tem que saber encaixar isso dentro da realidade da tua empresa, ok? Bom, podemos implantar a custo zero? Sim, você não paga nada para fazer uma avaliação das distorções salariais, ok? Agora, se você quiser desembolsar pelo menos alguns centavos, entra em contato comigo, Naif, com o William, né? E aí a gente faz essa implantação para você aí na sua empresa com o maior prazer. Mas eu vou ensinar vocês agora a encontrar como é feito as distorções salariais, tá? Primeiro passo, descrição de cargo. Segundo, pega o salário agora de cada um, monta uma planilha e encontre as distorções. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês, ó. Isso aqui é uma distorção. Vamos lá. Olha só que interessante. A gente tem alguns cargos aqui, por exemplo, são vendedores, tá? Vendedor técnico, pleno, sênior. Eu tenho o salário atual dele aqui. Eu tenho uma diferença, um gap desse 3.295 para 4.000 do júnior para o pleno. Eu tenho outro gap de 23%, que é do pleno para o sênior, ok? Vamos pegar esses primeiros aqui. E aqui a diferença salarial. O que é saudável? O que vale a pena? O saudável é você manter esse gap até 30%. Então, ó, do júnior para o pleno aqui, não está saudável. Do pleno para o sênior, está saudável, porque eu tenho 23%. Do sênior para o outro gerente, que é o gerente de contas, já está saudável, tá 16%, ok? Então, qual que não está saudável? É o primeiro status aqui, do júnior para o pleno. Ele está com 41,4% de diferença para o próximo salário. É isso que nós chamamos de distorção salarial, ok? Essas diferenças nas faixas salariais é chamada de distorção. Já vamos entrar no segundo ponto aqui que é importante da nossa conversa. Toda vez que você tem na tua empresa os níveis de funções, ou seja, júnior, pleno, sênior, eu tenho A, B e C, eu só posso justificar esses níveis diante da justiça, no Ministério do Trabalho, a gente só justifica isso através de uma ferramenta chamada avaliação de desempenho. Por quê? Aqui, neste caso, nós estamos avaliando o quê? O cargo. Eu avalio o cargo. Quando eu coloco um ocupante para esse cargo,
como que eu vou justificar isso de que ele está apto para ser pleno? Como que eu justifico que ele está apto para exercer a função de sênior? Através de um sistema chamado avaliação de desempenho. Ok? Tá claro até aí? Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, interrompe aí. A gente falou isso no comecinho, mas quem eu vi que agora entrou uma galera, uma turma boa aí, tá chegando agora, pode perguntar, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente volta. Então, os gaps aqui, recapitulando, tá? Você só pode ter os níveis de funções a partir de um sistema de avaliação de desempenho. Mais para frente, a gente vai falar como amarrar esses dois agora, a avaliação de desempenho junto com a estrutura de cargos e salários. E as distorções são essas daqui que vocês estão vendo. Então, eu tenho 41, não está saudável. Do 23%, ou seja, do pleno para o sênior, saudável. E 16% do vendedor técnico sênior já para o gerente de contas júnior está extremamente saudável, tá bom? Prática de mercado, portanto, é a média de 30%, tá? Isso faz o quê? Faz com que a gente tenha um respiro na nossa folha de pagamento. Faz com que a gente possa levar para a diretoria também a projeção salarial para os próximos anos. Mais para frente eu vou ensinar vocês a fazerem a projeção salarial também, ok? Vamos voltar aqui. Deixa eu clicar aqui para poder passar de slides. Tá? Bom, vamos pensar um pouquinho agora nessa definição aqui, né? Qual o melhor modelo? O que vocês acham que é o melhor modelo? O melhor modelo é o salário fixo ou é o salário variável? Ou os dois são os melhores modelos aí para a gestão de uma empresa? Não precisa responder agora, pensa aí um pouquinho com carinho, tá? Na minha opinião, ambos. Depende do momento, depende da hora, depende da função. Por isso que a gente coloca que é uma estrutura modelada pela empresa. A empresa tem que definir estrutura de cargos e salários. Uma área comercial, por exemplo, você pode trabalhar com uma remuneração variável. Salário fixo lá embaixo, metas, e alcançando essas metas, uma remuneração completamente variável. Você pode fazer isso. Já para um outro departamento, você não necessariamente necessita colocar uma remuneração variável. Sobretudo, você pode trabalhar com os dois. Então, na minha opinião, depende do momento, tá? Então, outra questão que a gente tem que deixar muito clara para vocês também, que são parte teórica isso daqui, né? Salário e remuneração. São coisas distintas, diferentes? Sim, são. Salário é uma coisa, remuneração é outra. Porque a gente vai falar do negócio chamado compensação total. Dentro da ferramenta cargos e salários, a gente tem que colocar esse item chamado compensação total. O que é uma compensação total? É quando a gente consegue juntar a remuneração mais o salário, ok? É isso que a gente está falando aqui no próximo slide aqui, ó, compensação total. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Então, a recompensa, por exemplo. O que é uma recompensa? Recompensa é o que a organização oferece para todo trabalhador, tá? Quando ele alcança os objetivos, isso é uma recompensa. Então, vamos olhar um pouquinho aqui sobre a ideia de compensação total. Olha que interessante. Você tem as recompensas financeiras e as não financeiras, tá? Vamos pensar nas financeiras aqui, ó, que você tem na tua empresa. Opa, aqui. Você tem, são as remunerações financeiras diretas, ou seja, salário, prêmio, comissão, e as indiretas, que são férias, 13º, alimentação, vale transporte, seguro de vida, auxílio creche. Tirando ali férias, 13º, e excluindo tudo que pertence à convenção coletiva da sua categoria, o que não pertence à convenção coletiva e a tua empresa dá, ela passa a ser indireta, tá? Então, por exemplo, farmácia, né? Farmácia é uma compensação, uma recompensa financeira indireta. Tem empresa, cliente nosso, por exemplo, a gente implantou cargos e salários, que a empresa oferece papelaria. No começo do ano, a empresa compra um material escolar para os filhos dos alunos. Por comprar em quantidade grande, ela consegue um bom desconto. Ela fez uma parceria com essas gigantescas aí, por exemplo, Calunga,
E aí ela oferece isso para os funcionários. Dessa forma, a gente tem uma recompensa financeira indireta, ok? Tá claro para vocês? Sobretudo, a gente tem também as não financeiras. Quais são as não financeiras? Oportunidade de desenvolvimento, reconhecimento e autoestima, qualidade de vida, orgulho de trabalhar nesta empresa. A Andressa está aí, que eu já vi que ela está aqui, então ela tem uma recompensa não financeira gigantesca, né, Andressa? Ela tem orgulho de trabalhar na Knife, né? Então, isso tudo a gente precisa dar um valor, colocar preço. A maior dificuldade que nós temos hoje, o profissional analista de cargos e salários, é justamente dar este preço. Como que eu vou dar preço no ambiente de trabalho? Como que eu dou o preço para reconhecimento e autoestima, por exemplo? Como que eu consigo mensurar isso em reais, né? Então, isso tudo, dentro de uma estrutura de cargos e salários, precisa ser nomeado. Quanto que isso vale? Quanto que eu estou oferecendo isso para o meu funcionário? Tá? Isso nós chamamos de recompensa não financeira. O ambiente de trabalho, qualidade de vida. Vamos pegar o exemplo aqui dessas empresas como o Google, por exemplo. A Google, o salário desses caras é menor do que a prática de mercado, só que lá o cara tem uma qualidade de vida gigantesca. Tem gente que vai trabalhar com seu pet, por exemplo, está trabalhando com o cachorro do lado. Para ele isso é qualidade de vida. Ele pode ganhar um pouco menos, mas que o pet esteja ali do lado. Tem oportunidade de desenvolvimento dentro da empresa, legal? Então, você que tem um desafio de implantar uma estrutura de cargos e salários agora, você precisa dar valor em reais mesmo, monetário, a esses itens que nós estamos colocando aqui para vocês. Então, oportunidade de desenvolvimento, reconhecimento e autoestima, qualidade de vida. Será que a minha empresa ela oferece isso para o meu funcionário? E a gente pega muito o seguinte, a empresa oferece, só que o RH não soube mensurar isso para o funcionário. Perde um funcionário de besteira. Legal? Então é importante a gente colocar isso para a galera aí, para que eles possam saber o quanto que você oferece como gestão de RH. Compensação total, ela tem dois elementos aí que são fundamentais, tá? Quais são eles? Primeiro elemento, sempre estou clicando aqui fora. Primeiro elemento é a possibilidade, né, de você aprender, empreender, crescer e crescer. O que as empresas que trabalham com estrutura de cargos e salários, elas deixam clara para o funcionário essa possibilidade. Então, é uma empresa, de novo, que a estrutura salarial ela não é inchada, caiu, diminuiu aquele gap que eu mostrei para vocês lá, de 30%, consegue diminuir, deixar até mais ou menos aí a 20%, 25%, é saudável. Só que, em contrapartida, ela tem essa possibilidade de aprender, mostra para o funcionário que ele é empreendedor do seu próprio negócio, da sua função, da sua atribuição que ele carrega. Ele tem que criar novidades, né? O cara trabalha numa área que é totalmente mecanicista, por exemplo, uma área financeira de uma empresa. Mas ele tem que empreender, ele tem que criar, ele tem que desenvolver técnicas novas, possibilidade de crescer dentro da empresa e principalmente dele crescer a empresa. As grandes empresas hoje em dia, né, essas empresas que estão aí tomando conta do mercado, elas têm muito disso. O funcionário tem garra, vontade de crescer a empresa. É bem interessante isso, tá? Outra questão da compensação total, você precisa mensurar isso também dentro da estrutura de cargos e salários, é o ambiente de trabalho. O quanto esse ambiente é saudável, o quanto esse ambiente favorece para a alegria do funcionário, para ele poder desenvolver o trabalho dele lá. Né? Então, o ambiente é tudo. Hoje em dia, está bem difícil isso, porque as empresas estão trabalhando com o sistema home office, né? E o que era casa, o que era descanso, o que era lazer, passou a ser ambiente de trabalho. Desvincular essas coisas aí, a gente vai falar amanhã sobre isso, mas bem profundo mesmo, com a psicóloga Aline. Amanhã às 19 horas, a Aline vai estar falando dessa questão do ambiente de trabalho, da humanização dentro das empresas
ela vai entrar bem profundo nesse item 2 aqui, tá? Sobre o ambiente de trabalho. Mas isso tudo precisa ser mensurado também, a gente tem que colocar, ok? Bom, sobre as distorções a gente já falou. Vamos ver na prática agora como tudo isso funciona. Fiz um resumão aqui para vocês, vamos ver como que vai funcionar. Olha só, esse daqui é o nosso sistema da NAIFE de cargos e salários, tá? Então, como que ele funciona? Nós temos aqui uma abertura para vocês, eu dei um print nas telas aqui, para que vocês entendam como que ele é aberto. Isso aqui é um cliente nosso, é o Instituto Enéas Tonini. Ele implantou uma ferramenta de cargos e salários. Para que vocês entendam um pouco o contexto da empresa, o Instituto ele trabalha com o terceiro setor, né? Então, é a responsabilidade social. Então, você tem lá psicólogo, cozinheiro, você tem várias funções que é voltada para a área social, ok? Você tem aqui no sistema 4 elementos. Primeiro lá, ponderação. Segundo, grade salarial. Terceiro, planilha nominal. E por último, o quartil. Eu vou abrir para vocês essas quatro abas que são importantes aqui, tá? A primeira aba que a gente coloca no nosso sistema é essa aba aqui, ó, ponderação. O que é uma ponderação? Vamos abrir aqui para vocês entenderem como que é feito o sistema. Esse sistema é um método chamado quantitativo, ok? Ele é por pontuação. Primeiro, eu tenho que ponderar o cargo. O que significa ponderar o cargo? Significa que eu vou dividi-lo em fatores, tá? E colocar dentro de cada fator os seus percentuais. Então, olha só que interessante, como que ele vai atuar nesse gráfico. Então, eu tenho aqui os fatores que eu coloquei como importantes para cada cargo da minha empresa, tá? Neste caso aqui são 11 fatores, o título acadêmico está como 0, considero então como 11 fatores. Ou seja, eu peguei os cargos da minha empresa e fatiei eles em 11 fatores. Cada fatia corresponde um percentual para a minha empresa. O que é mais importante para mim e o que é menos relevante, ok? Neste caso, então, a gente colocou como importante para os cargos da minha empresa a experiência, 20%, ok? Depois, título acadêmico, 13%. Depois, as responsabilidades por assuntos confidenciais, ó, aqui embaixo, 8%. E assim, sucessivamente, tá? Então, vou recapitular aqui com vocês. A gente, primeiro, pega todos os cargos da empresa, fatia esses cargos e cria esses fatores. A partir dos fatores, eu vou ter, então, um total de 100%. Claro? Bom, o que são os graus agora, dentro da estrutura de cargos e salários? Os graus são a fatia dele, fatiado novamente. Eu tenho um montante, uma fatia, chamada título acadêmico, e eu vou fatiar agora, vou cortar esse título acadêmico. Toda empresa você tem profissional com ensino médio, com ensino superior, com mestrado e assim por diante. Então, o 1 é o menor título acadêmico. O 2 vai indo até chegar no doutorado, que é o 8. Tá? Vamos pegar a experiência? Da mesma forma. Para este cargo, eu tenho um grau de experiência. Para o outro cargo, eu vou ter o grau 2 de experiência, depois 3, 4 e assim por diante. Ok? Galera, se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser perguntar, pode interromper, tá? Óbvio, aqui não dá tempo para a gente explicar como a gente chega na numeração. Para você chegar nessa numeração, você tem que fazer o curso conosco depois, de cargos e salários, tá? E aí a gente vai ensinar você a chegar nessa numeração aqui, que é uma numeração, não é por osmose, é um método científico mesmo, não é porque a gente acha, não é os números que dão o resultado da Mega Sena, não. A gente tem uma conta aqui específica para você colocar os graus aqui, ok? Feito isso, você já tem, então, a ponderação dos cargos. Olha só que interessante, como que a gente amarra agora isso com a avaliação de desempenho. Eu tenho um cargo que requer, então, o grau 6, por exemplo, de escolaridade.
o grau 6 corresponde ao ensino superior completo. Na avaliação de desempenho, quando eu for pegar as competências do cargo, e as competências exigem, então, grau 6, 98 pontos, esse cara que ocupa esse cargo, ele tem os 98 pontos? Ele tem o grau 6? Ele não tem. Ele está entrando agora na faculdade de ensino superior incompleto. Então, para ele, já na avaliação de desempenho, ele sai em desvantagem dentro de uma estrutura de cargos e salários e amarradas à avaliação de desempenho. Nas competências, esse cara vai ficar em desvantagem. E se ele tiver, então, nível superior completo e ele entrou agora numa pós-graduação? Então, ele não tem, vamos supor que aqui o grau 5 fosse superior, 81 pontos. E aqui o grau 6, 98 pontos. Então, ele tem mais do que aquilo que é desejável para ele. Mais para frente eu vou falar um pouquinho da tabela salarial, do cruzamento. Ele pode ter um aumento salarial, uma progressão salarial, ok? Próximo item, então, dentro do nosso programa de cargos e salários, é o item planilha nominal, tá? Eu vou passar a planilha, que depois no final eu abro para vocês verem, que é essa fatia que a gente mostrou para vocês. Vamos mostrar a grade salarial agora. Então, é o terceiro item. Como que funciona a grade salarial? A grade salarial, ela é o cruzamento das duas grades, tá? Então, ó, não sei se dá para vocês verem bem aí, se você consegue dar um zoom, mas você tem do lado esquerdo da tua tela, aqui, ó, grade salarial 2020. Somatória 1, 2, 3, 4, 5, vai até a 7. Do lado direito, você tem a pontuação de fatores, que também tem somatória 1 a 7, certo? Então, o cargo que tem, por exemplo, em amarelo aqui, ó, 260 pontos, tá pintadinho de amarelo primeiro do lado direito. O cargo que alcançou 260 pontos, ele corresponde a quanto em reais? Ele corresponde a R$ 1.590,09. Você tem aquele gap de 30% aqui também, que você pode dar de diferença aí, é saudável. E passando disso, é distorção salarial. E aí já tem que modificar. Como que eu chego nisso? Simples, ó. Ele está na mesma linha, certo? Na linha aqui, ó, do 1.599 e na mesma somatória. Somatória 4, 260, somatória 4, na mesma linha. Se você for pegar aqui o azulzinho, são pontuação de fatores, ó, o azul. Primeiro azul que você encontra aí embaixo, 680 pontos. 680 pontos, ele corresponde a quanto? Na minha grade salarial, corresponde a R$ 3.591. Por quê? Porque ele está na mesma linha na somatória 2. Somatória 2, na tabela da grade salarial, R$ 3.591. É dessa forma que a gente faz, então, o cruzamento das tabelas salariais. A gente pega uma pontuação que foi feita lá atrás, através da ponderação dos cargos, mostramos a pontuação somatória de toda a pontuação e cruzamos com essa tabela. E aí a gente chega numa equação justa. É uma equação muito justa. Eu não posso pagar mais para um funcionário que tenha uma pontuação menor daquela que é esperada pela estrutura de cargos e salários. Então, dentro de uma avaliação de desempenho, a gente considera a mesma ponderação para a avaliação de desempenho. Então, eu posso pegar questões comportamentais também e criar essa pontuação. Eu posso colocar questões que são do tipo competências técnicas. Quanto que vale o conhecimento no sistema X, por exemplo, em pontos? E aí eu faço o cruzamento dessa tabela aqui, que é a tabela de grade salarial com os fatores. Por último, nós temos aqui o quartil. Já ouviram falar em quartil, né? Quartil, ele serve pela evolução salarial, ou também chamada de promoção de cargo, né? Vamos entender melhor como que isso funciona. Olha só,
A gente tem, então, aqui alguns cargos, salário inicial desses cargos. Primeiro quartil, um gap de 3%. Segundo quartil, outro gap de 3%. Terceiro, e assim por diante, tá? Então, o legal do quartil é que você vai ter uma resposta do mercado. Quanto que o mercado está pagando, por exemplo, para o assistente social júnior? Ah, ele paga no terceiro quartil R$ 1.642. Tá, eu posso começar então com R$ 1.500, 1.503. Salário inicial, salário de admissão, 1.503. Lembre-se, respeitando sempre a convenção, né? Você vai pegar a tua convenção, vai basear nela. Salário inicial, 1.503, o mercado está pagando 1.642, só aqui já tem quase R$ 140 de economia para a empresa. E ele vai até o último quartil, com 1.691. Isso eu posso projetar ou em anos, ou em semestre, aí vai da tua política de remuneração, tá? Então, esse é um exemplo principal para a gente poder entender o que é um quartil, como que ele funciona, de que maneira que eu vou adequar esse quartil para a realidade da minha empresa. Então, vou recapitular aqui, eu tenho salário inicial e eu crio as faixas agora para que essas faixas me deem, então, um respiro nas promoções. Eu posso começar com 1.503. Esse cara alcançou as metas de 2021. Automaticamente, ele tem 3% de aumento. Ele vai para 1.548, respeitando o dissídio coletivo também. E assim por diante. Tá? Isso é bem importante que fique claro para vocês. Vamos entrar agora um pouquinho mais a fundo em avaliação de desempenho, dentro de cargos e salários, tá? Então, como que ele funciona? Primeiro, já falei para vocês que é pontuação. Então, olha só que interessante. A avaliação do cargo, ela dá uma diretriz para que eu consiga avaliar o ocupante desse cargo, certo? Um exemplo aqui, ó, o cargo requer 376 pontos. Então, na avaliação, o senhor João, ele trabalha dentro deste cargo, ele deve obter no mínimo 376 pontos. Essa margem, quem determina é a organização também, a empresa. Ele pode ter 70% dos 376, ou ele tem que ter 100% dos 376, aí quem determina é a política da empresa, tá? Você pode criar, então, critérios motivacionais para que ele alcance também os 376 pontos. Do tipo, o que ficou faltando para ele alcançar os 376 pontos? Faltou um curso que corresponde a 20 pontos, 26 pontos. Ele tinha 350 pontos. Então, ele fazendo esse curso, ele vai alcançar os 376. Você está motivando o funcionário a estudar, a se dedicar. Ok? Vamos lá. Faixas salariais. Dentro da avaliação de desempenho, você tem as projeções salariais, ok? E as promoções. Como que funciona isso dentro da tabela? Deixa eu ver a hora aqui que eu nem me empolguei. Tá dentro, né? Me fala aí, cara. Vamos lá. Projeção. A projeção é uma maneira horizontal de mudar de faixa salarial, tá? Lembra, projeção na horizontal, promoção na vertical. Como que é isso? Olha só o exemplo que eu estou dando aqui, ó. Então, ó, coordenador júnior, ele vai ter uma projeção. Ele está com 3.630, em um ano ele vai para 3.700, no segundo, ou no mesmo ano, ou no ano depois, depende da tua política, 3.772 alcançando as metas, depois 3.800 e por último 3.900. Isso é projeção. Olha que interessante isso. Isso significa que eu posso ter, então, salários diferentes em funções iguais, tá? Eu posso ter salários diferentes em funções iguais. Como que eu justifico, então, esses salários? Para a famosa isonomia, né? Como que eu saio dessa isonomia? Com a avaliação de desempenho. Porque você está avaliando não o cargo, você está avaliando o ocupante deste cargo. Por isso, então, a importância da gente ter a avaliação de desempenho amarrado com a estrutura de cargos e salários. Bom, Ricardo, posso fazer uma combinação, então? Abre o teu microfone e fala, cara, senão a gente não vai ouvir, não. Vou ter que falar perto do Não sei se todo mundo está ouvindo aqui. William, pode falar, mano. mano. Estão me ouvindo, pessoal? Todo mundo dá um joinha aqui, tá me ouvindo? Tá, o André está ouvindo. O André está ouvindo? O André está ouvindo? Então, tá bom.
Vamos lá. Quando você fala de isonomia, a gente está falando então de matéria constitucional. Isonomia está na Constituição Federal. Eu afasto a questão, então, eu estou só instigando, tá? Porque isso é a resposta, mas vamos lá. Vamos lá. Eu afasto, então, esse problema da esfera trabalhista, uma vez que eu aplico a avaliação de desempenho quando eu tenho salários equivalentes, mesmo dentro da competência técnica, mesmo salário, mesma remuneração. Então, eu afasto essa questão uma vez que eu aplico a avaliação de desempenho, certo? Perfeito, é isso mesmo, é essa a ideia. A competência técnica, ela surge, ela é igual, né? Tá dentro daquilo do esperado, você tem um parâmetro ali que possa ser avaliado. Só que isso que é legal, numa avaliação de desempenho, a avaliação que a NAIF faz, por exemplo, em nossos clientes, nós não avaliamos somente a técnica, nós avaliamos outras competências também, comportamentais, inclusive, que é o que dá margem de direito para que a gente possa ter salários diferentes em funções iguais. Então, o William mandou nessa pergunta muito bem. É uma pergunta bem capciosa, que você pode falar assim, não, mas eu vou entrar nessa questão de isonomia, porque é muito parecido, o cara faz igual, ele está dentro, ele está ali. Mas quando você faz a avaliação de desempenho com essas competências, você se livra, você consegue ter uma base de direito de defesa. Então, isso permite com que eu tenha a projeção salarial. Projeção salarial, repetindo, nada mais é do que salários diferentes em funções iguais. Lembrando, você só pode ter quando você tem a avaliação de desempenho. Do contrário, meu amigo, pode contratar o William aqui, porque é processo trabalhista, você vai precisar de um bom advogado aí, se você não tiver, tá? Da mesma forma aqui, ó, o sistema júnior, pleno, sênior, né? Esses títulos, nas nomenclaturas, nós chamamos lá de júnior, pleno, ou A, B e C, que você tem aí na tua empresa, isso você só pode ter com avaliação de desempenho. Eu sei que muita gente que está assistindo agora aí deve estar com frio na barriga. Fala, não, peraí, cara, na minha empresa tem júnior, pleno, sênior, mas eu não tenho avaliação de desempenho. Você está enrolado. Se tiver como que você vai justificar que aquele cara é júnior? Como que você justifica que ele é sênior? Sendo que você tem um ocupante do sênior. O tempo de casa? Nem sempre. Aí entra a competência técnica, que o William nem colocou aqui, ok? Dúvidas, traumas, crise, medo, dor de barriga, alguma coisa aí? Tem uma pergunta aqui no chat. Bora, manda lá. Alguém está usando o chat aqui. Marcelo camarada, Marcelo. O cara da informática está aqui pentelhando aqui, mas vamos lá. Informática, que medo. Tem já muito de informática. Eu estava lá já pescoçando ele para a gente trabalhar junto com a LGPD. Então vamos lá. Desculpa, ele já corrigiu. É de TI. TI. Diferença, tá bom. TI. Falei que a TI dá medo. Então vamos lá. Trabalho remoto, aspas, ganha menos por ser remoto, seria correto isso? Cara, por ser remoto, trabalho home office, né? Trabalho home office. Como eu falei no começo aqui, Marcelo, o trabalho home office, para muitas empresas, ele era até então, antes da pandemia, uma espécie de moeda de troca. Eu pago um pouco menos, sobretudo você vai ter o luxo de trabalhar da sua casa. Desde que você tenha toda a estrutura como empresa, você dê essa estrutura para o teu funcionário. Na parte técnica, não. Não é assim que funciona. A gente não recomenda isso. A gente recomenda que seja a remuneração igual, independente se o cara trabalha em casa, se ele trabalha no administrativo da empresa. Hoje, por conta da pandemia, por exemplo... Eita, tem alguém entrando aqui no meu computador aqui. É o vírus, né? Tá mexendo tudo aqui, meu. Hoje, por conta da pandemia, as empresas estão trabalhando dessa forma, mas a remuneração tem que ser igual. Mas aí eu vou até complementar a resposta aqui, porque eu presenciei e presencio... O microfone aqui está cortado. Não sei se vai sair na imagem aí. Pode falar aí. Tá, então vamos lá. Aí. Eu presenciei e presencio pessoas que estavam na empresa e, por conta das medidas provisórias do governo, foram fazer o trabalho remoto e tiveram a redução de salário. E aí, resultado, acabou a MP, né? A MP perdeu a sua força, a sua validade, e a pessoa, então, deveria voltar para o trabalho convencional, só que permaneceu em casa por questão de adaptação, tanto do empregador quanto do empregado,
com a remuneração inferior. Então, eu já informo isso de pleno direito que está errado. Completamente. Está errado porque não se reduz salário, isso é garantia constitucional. Então, aquele trabalhador que teve lá o seu salário afetado em 70%, porque ele ficou trabalhando apenas 30% da jornada de trabalho, como home office, e agora voltou à jornada normal. O empregador diz, você vai continuar trabalhando período reduzido. Só que as atividades dele são atividades inerentes à jornada completa. Então, é óbvio que a resposta é, eu estou com jornada elevada, jornada de um período completo, recebendo menos. Então, isso é inconstitucional, isso aí fere os direitos trabalhistas, constitucionais, enfim. Então, se a pergunta é, trabalho remoto, ele vai ganhar menos? A única questão que nós temos a título de trabalho remoto é o artigo 75 da CLT, que ele deixa ainda muito vago, há muito a se explorar sobre o trabalho remoto. Nas questões de remuneração, a gente entra na seara da avaliação de desempenho, de cargos e salários. Na questão trabalhista, a gente garante que o trabalho tem que ser, se ele é de igual teor técnico ou igual conhecimento, tem que ser o valor equivalente. Então, não tem como falar a distinção em razão do local. O que, obviamente, vai interferir é benefício. Se na empresa ele tem vale transporte, estando em casa não vai receber. Se na empresa ele tem refeição, estando em casa não vai receber. Então, essa questão de benefício, as variáveis podem sim oscilar. Mas o salário base, nunca. Aí entra essa questão que a gente falou antes, que é a compensação total. A remuneração não financeira, que é a questão dos benefícios que o William bem colocou aqui. Legal? Você acha que o William complementou show de bola. O que mais? Quem quer perguntar aí? Posso fazer uma pergunta, Ricardo? Bora, vamos lá, André. Tá. A avaliação de desempenho, então, eu não posso fazer um padrão para todos os cargos. Não seria mais ou menos isso? Montar um padrão de avaliação de desempenho? Pode. Você tem um padrão. Eu tenho uma aqui, eu não posso mostrar porque é confidencial da empresa. Mas para você entender esse padrão, como que a gente faz o padrão da avaliação de desempenho, é mais ou menos assim, ó. Você vai entender agora. Um critério chamado, por exemplo, pontualidade. Todo funcionário tem que ter a pontualidade. Agora, eu não posso exigir a pontualidade dos gerentes, por exemplo. O gerente não bate cartão. Logo, esse item pontualidade para a área gerencial tem um peso menor. Para a área operacional, ela vai ter um peso maior. Lembra aquela ponderação que a gente mostrou lá atrás? É exatamente aquilo. Então, assim, é um padrão, você tem uma avaliação de desempenho, uma ferramenta que é igual para todos, só que a avaliação, o peso dessa avaliação, ela é diferente, dependendo das áreas. Então, eu vou colocar lá pontualidade peso 10, vai valer 10 pontinhos só para o gerente, pontualidade, e já para a área operacional vai valer 30 pontos, 40 pontos. Por exemplo, também responsabilidade. Para a área operacional, talvez caia para 10, nível de gerência suba para 30, 40, e assim sucessivamente. Então, não tem um padrão, um modelo para avaliação de desempenho, assim como também não tem para cargos e salários. Legal? Tá. Então, o que diferencia seria os pesos, não o formulário, a descrição do formulário no cargos da avaliação de desempenho, né? Exato, cara. É isso mesmo. O formulário é igual. Agora, o peso para cada avaliação é diferente, para cada área. E o grande lance mesmo da avaliação de desempenho está aí. É você saber dar a ponderação para as áreas e não para os cargos especificamente. Para o cargo, você só dá esse peso dentro de cargos e salários. Na avaliação de desempenho, a gente consegue dar esse peso diferente agora para as áreas. Então, tem a área administrativa, a área operacional, gerência, e aí você tem que ser muito criativo para criar essas áreas e aglutiná-las agora conforme os cargos. Muito legal a tua pergunta, cara. O que mais? Quem tem mais perguntas até aqui? Estamos caminhando para o final já. Mais alguma dúvida? Então, eu vou voltar aqui no compartilhamento de tela, vai escrevendo, manda as perguntas lá no grupo do WhatsApp também, pode ser por lá. Opa, deixa eu ver. Eu descobri que tinha um chat aqui, porque o Marcelo me avisou no WhatsApp que, ó, mandei pergunta no chat. Não vai Também tem no chat. Vamos lá, vamos continuar então aqui. A gente está falando aqui ainda
sobre a progressão salarial, ok? Que é essa faixa vermelha, né? Então, você pode ter salários diferentes na mesma função. Então, ó, eu estou progredindo com os salários. Agora, eu tenho também as promoções. O que são as promoções? É o vertical, é a mudança de função. Literalmente, aquela mudança do júnior para o pleno. É quando a função de princesa deixa de ser princesa, passa a ser rainha agora. Ela está mandando muito mais, ela tem mais poder. Então, olha só, é isso aqui, ó, de coordenador júnior, por exemplo, para o coordenador pleno. E aí, de novo, galera, vocês têm que se atentar muito à convenção de vocês. A maioria das convenções, elas nos obrigam a colocar um percentual para a mudança de função. E esse percentual tem que estar nessa tabela de quartil. Você não pode deixar de passar na tabela de quartil, porque senão você vai ferir a convenção coletiva. E é aí que mora o grande perigo, tá? Então, o coordenador júnior está terminando ali com, sei lá quanto, com 3.800, e aí a minha convenção pede pelo menos 10% de aumento, ele tem que começar, então, com mais R$380, é o mínimo. Você tem que se atentar muito a isso, ok? Bom, então, ó, isso aqui é a promoção, tá? O último gap ali e aí sai. Por último, vamos falar um pouquinho sobre descrição de cargo, né? Como que funciona a descrição? Também não tem um modelo, um padrão, mas tem uma regra básica que você precisa seguir, tá? O que tem que conter numa boa descrição de cargo? Primeiro, o título do cargo, né? Qual que é aquele título que está vinculado ao CBO? Depois, missão do cargo. Para que aquele cargo serve? Né? A posição dele dentro do organograma, para quem que ele responde, aonde ele se localiza. Veja bem, a gente não está falando da pessoa, a gente está falando do cargo. Para quem que esse cargo responde? Esse cargo, normalmente, ele responde a outro cargo. Então, a gente precisa deixar claro qual que é este cargo. Os desafios que o cargo carrega, né? Quais são os desafios? Por exemplo, um analista de folha de pagamento, quais são os desafios? Mandar o e-social, né? Fechar os encargos trabalhistas, fechamento de folha, esses são os desafios. A dimensão do cargo, até onde esse cargo chega. Um analista, por exemplo, de folha de pagamento, ele não tem a autonomia, por exemplo, para dar aumento salarial. Quem dá o aumento é o gestor da área, através de um documento criado pela empresa, uma RP, por exemplo. Tá? Então, isso é dimensão. As responsabilidades ou a atribuição do cargo. Quais são as responsabilidades de um analista de folha? Entregar a folha de pagamento, confeccionar, analisar essa folha, conhecer o sistema de folha de pagamento. Isso são responsabilidades. E os produtos e serviços que o ocupante desse cargo entrega, né? Tudo aquilo que foi combinado com ele. E as competências necessárias, quais são? Ensino superior, conhecimento em tal sistema, domínio de uma ferramenta, domínio do e-social, tá? E assim por diante. E aí você tem agora as avaliações dos cargos, né? Aquela pontuação que a gente mostrou para vocês aí. Agora, aqui para finalizar, eu vou compartilhar uma outra tela, que aí vocês vão entender como que é isso na prática, tá? Bom, deixa eu abrir aqui no o Excel, eu acho que vai dar certo. Tomara que dê. Tem que dar. Bom, opa, deixa eu voltar lá. Deu certo. Então, ó, essa aqui é a ferramenta de cargos e salários que nós utilizamos, tá? Então, lembra que eu falei aqui, ó, da grade salarial e a planilha nominal, ó. Então, como que você faz a avaliação do cargo? Você aprendeu a fazer a ponderação de cada cargo, e aí, a partir da ponderação, ele vai me dar, então, aqueles valores que nós já chegamos lá, mostramos cada um deles. Então, vamos pegar aqui, ó, o cuidador C. Ele tem 28 pontos. Essa parte da fatia de cargos e salários, ele vai me dar aqui, ó, o que é correspondente a 28. Eu posso abrir aqui para vocês, ó, o título acadêmico. Então, eu tenho aqui, esse fator avalia o grau de escolaridade básica necessária ao desenvolvimento satisfatório da função. Fundamental completo, curso técnico, superior e assim por diante, ok? Então, para cada um desses, ó, eu tenho essa pontuação, que no final, somando todos eles, vai me dar aquela pontuação da tabela salarial, aquilo que eu precisava para cruzar com a tabela
salarial. Então, a quantidade de pontos, ó, 183 pontos. O ideal era 180. Cheguei no 183. 183 corresponde a quanto? Isso que a gente precisa fazer sempre, dentro de uma estrutura de cargos e salários, fazer o cruzamento dessas informações. Mas eu só vou fazer tendo essas divisões aqui, ó. Responsabilidade por erros, números de subordinados, experiência na função, complexidade do cargo, amplitude de supervisão e assim por diante. Legal? Isso aqui é a ferramenta que a Knife, por exemplo, ela oferece para os nossos clientes. Como que a gente consegue fazer uma estrutura de cargos e salários baseada no método quantitativo, tá? Então é dessa forma que a gente faz. A gente tem ainda aí 5, 10 minutinhos para perguntas. Vocês querem rever esse sistema, alguma coisa que não ficou clara para vocês? Mandem as perguntas aí, senão o William vai fazer a pergunta para mim aqui. Eu tenho certeza que a Lucélia, que eu vi que ela está ali, ó, tenho certeza que a Lucélia tem pergunta, porque ela está fazendo implantação lá e está apanhando um pouquinho. Vamos lá, Lucélia, agora é a hora então, hein, para você perguntar aqui. Vamos lá, se puderem abrir a câmera aí agora para a gente ver vocês, vamos conversar todo mundo com as câmeras abertas aqui. Olha lá, a Lucélia já abriu. Né? Vamos lá. Diga. Eu estou com uma dúvida. É possível implantar a avaliação de desempenho antes de eu ter estruturado essa questão do cargos e salários, ô Ricardo? Você pode fazer a avaliação de desempenho, sim, até dá. Mas você vai ter o trabalho em dobro. Não é recomendável. Por quê? Normalmente, você avalia primeiro o cargo. A partir da avaliação do cargo, eu tenho um parâmetro, uma diretriz. Como eu falei, o cargo requer, por exemplo, 300 pontos. Então, ele é meu parâmetro, os 300 pontos. É onde eu miro, é onde eu vou chegar. Não necessariamente, a partir desse ponto, eu tenho um percentual. Então, eu vou criar uma linha onde eu posso dizer que 70%, por exemplo, da minha avaliação de desempenho já está satisfatório. Ele não precisa ter 370 pontos. Ele pode ter, por exemplo, 300 pontos. Mas como que eu não vou ter essa margem? Como que eu vou criar essa expectativa se eu não tenho a margem, não tenho pontos? Aí nesse caso, Ricardo, eu acredito que talvez algumas empresas também fazem isso, né? O que ela esteja falando eu vou fazer a avaliação de desempenho com base mais subjetiva do que técnica, porque fazendo a implantação através dos pontos, Exato. Eu tiro a subjetividade da área. Então, eu estou avaliando com base em todas as competências que foram atribuídas àquele cargo. Nesse caso, eu vou lá, vou olhar a Lucélia, como é que a Lucélia está trabalhando? Eu acho que ela está indo bem, eu acho que ela está... Eu levanto alguns dados no RH, então ela tem assiduidade, ela entrega a folha de pagamento. Como é que o André está? O André também entrega a folha de pagamento. Então, beleza, dá 100 para todo mundo. Exato. Com base na pontuação, não, a gente é muito mais numérico, é muito mais exato. Então, eu afasto a subjetividade e deixo de ter aí qualquer intriga depois na empresa, porque eu tenho um achismo ali, eu acho que ele está bem, eu acho que outro está melhor, enfim. Acho que é isso. Exato, é isso mesmo. Eu abri aqui, eu vou compartilhar com vocês de um cliente nosso, uma avaliação de desempenho que vai ajudar a Lucélia no entendimento agora. Deixa eu abrir aqui, ó. Isso aqui foi uma avaliação que nós criamos com um cliente nosso. Vou abrir aqui. Olha só, a mesma pergunta do André. Então já mata aqui os dois coelhos aqui, né? Então, ó, o percentual, tá vendo? Pontualidade. Eu tenho 7% para essa área aqui, ó, gerência. Isso aqui é avaliação de desempenho, tá? Não é mais do cargo. Agora é avaliação de desempenho. Eu tenho 7% aqui, ó, para todos os meus funcionários que permanecem numa aglutinação chamada gerência, a pontualidade é 7%. E o conhecimento no trabalho, que é já uma parte mais técnica, 10%. Já para essa área aqui, ó, chefia e supervisão, ó, pontualidade corresponde a 11%. E já aquele item, conhecimento do trabalho, corresponde a 9%. Olha a diferença que nós temos aí. Então, se você não tiver, Lucélia, esse parâmetro, e esse parâmetro ele só chegou até aqui através da estrutura de cargos e salários. Porque são os mesmos fatores que nós colocamos lá
em avaliação do cargo. Agora, na avaliação de desempenho do ocupante do cargo, eu coloco esses fatores aqui como critério também. Então, quando eu faço essa avaliação, por exemplo, dessa área gerência, ó, eu vou ter aqui, ó, o que foi avaliado de cada colaborador aqui, ó. Eu tenho a margem, lembra que eu te falei, Lucélia, da margem? 70%, ó. E aí eu posso trabalhar com essa margem na minha próxima avaliação de uma maneira, como o William falou, não subjetiva. Eu vou até aumentar, vou colocar, não, quero 90%, quero que eles alcancem, sei lá, 80% da pontuação esperada. Não é subjetivo, é muito pontual. Eu acho que assim fica mais claro para vocês verem aí. Ficou claro, Lucélia? O que você está fazendo aí na sua empresa? Lá a diretoria contratou uma consultora para implantar toda essa parte aí de avaliação de desempenho, porque não tinha, né? E ela veio com essa implantação da avaliação de desempenho, mas não se fala de cargos e salários. E hoje eu tenho atividades não condizentes com a função do colaborador. Eu tenho um cara que é soldador, mas ele opera máquina, ele está como operador de máquina, é um exemplo. Então, como que você vai avaliar o cara desse jeito, o colaborador desse jeito, se você não tem estrutura de cargos montada de acordo com a função exata do cara? E o meu gerente da indústria, ele que faz as avaliações as descrições. Ele não deixa que a gente pergunte para o colaborador. Então, eu tenho um grande desafio aí de arrumar essas descrições e colocar na cabeça deles que eles precisam implantar cargos e salário também. Exato. Então, lá atrás, a gente falou isso, né? Lá atrás a gente falou, né, que tudo começa com uma boa descrição de cargo. A gente precisa ter uma boa descrição de cargo. A boa descrição de cargo, ela vai te dar esse parâmetro, essa margem, quais são as atribuições do cargo, né? Foi até os últimos slides aqui que a gente reforça no final. A pessoa precisa saber para que eu possa fazer depois uma avaliação. Primeiro, eu faço a avaliação do cargo para fazer a avaliação de desempenho do ocupante do cargo. Sem isso, eu não vou conseguir fazer. É loucura, é tiro no pé. Eu comecei a perceber esses gaps quando eu comecei a montar o organograma. Então, eu falei, nossa, mas tem muita coisa que está condizendo com nada aqui. E as descrições de cargos que eu tenho, que a gente foi fazendo, foi só para cumprir a auditoria, né? Porque o gestor mesmo da área não te dá abertura para isso. Então, fica bem complicado você montar uma estrutura desse jeito, né? E agora a gente está tentando mudar, né, a cabeça da diretoria aos poucos. Por isso que eu acho que vocês são capazes de implantar um sistema desse. Começa sempre pela distorção salarial, começa sempre pela descrição de cargo. Outro fator importante que passou batido aqui, acabei não falando para vocês, nem coloquei nos slides, mas me veio agora. Você falou assim, quem faz a avaliação de desempenho é o gerente operacional. Isso também é um grande equívoco, Normalmente, a gente recomenda que a avaliação de desempenho seja feita por duas pessoas, sempre duas pessoas. São pares, né, que a gente chama. Os pares que têm contato com aquela área ou com o ocupante do cargo. Por que isso? Porque eu posso avaliar a Andressa e dar 10 para ela. O William, que é meu par, vai avaliar a Andressa e vai dar 1 para ela. Alguma coisa está errada. Alguém está sendo partidarista aí, ou eu ou o William. E aí que entra a consultoria, né? Essa consultora, ela deveria, não estou criticando a colega, mas ela deveria ter entrado com essa ferramenta para poder, é o que a gente faz. Quando a gente pega essa discrepância na avaliação de desempenho, de pontuações, a gente traz os dois avaliadores para a conversa e fala, Ricardo, por que você deu 10? William, por que você deu 1? O que está acontecendo que a Andressa é tão boa ou ela é tão ruim assim? Então, nunca se coloca uma pessoa como sendo a responsável pela avaliação de desempenho. O ideal é sempre pares aí também. Legal? Ok. O que mais, turma? Quem tem mais dúvidas aí que queira tirar? Agora é a hora, hein? Não tem dúvida, então já abre a câmera para a gente fazer aí a nossa foto de família. Tem mais alguma dúvida aí? A Ana Serrano acabou de chegar aí. Sibeli, tranquilo? Você que é uma grande consultora também aí, trabalha com cargos e salários que eu sei.
E aí, o que você pode agregar aí? Fala alguma coisa pra gente. O que você quer agregar que eu não falei? Coloca aí. Ele está com o áudio, o microfone está aberto, mas está com um som muito baixo. Né? Tá saindo áudio. Não saiu o seu áudio, não. Pode repetir aí? Sem áudio. Tá muito baixo. Tá saindo, mas tá bem baixinho mesmo. Não tá dando para ouvir seu áudio. Não sei por quê. Deixa eu ver se eu consigo desbloquear isso aqui. Desativar. Aí, vamos ver. Fala de novo, por favor. Eu acho que a galera não quer ouvir você, não. O André tá fazendo careta ali, não tá ouvindo não, Sibeli. Mas deixa para a próxima. Vamos lá. Pessoal, abre aí a câmera, vamos tirar nossa foto aqui para a gente colocar no nosso grupo e depois a gente faz as considerações finais aqui, tá? Por favor, abre aí, falta a Michele, a Gabriele, Keila, Daniele. Vamos lá, abram aí as câmeras. Dê aquele sorrisão. Tem gente que tá com vergonha aí. Cara, eu tô com uma inveja santa aí do Marcelo, né, cara? Olha o estúdio do cara, bicho, que da hora, né? Cara de informática, né? TI, mano, é TI. Desculpa, informática cara, é TI, cara. Né? Vamos lá. Vou mandar o... Desculpa, eu não tirei o fone aqui. Eu vou falar pro Ricardo mandar o William embora, viu, mano? O cara fica falando de informática. Cara, já não passou, cara. Não passou. Pode mandar, cara. Né? Pode mandar, cara. Não tem condições. Legal. Cadê a Ana? Ana, abre sua câmera aí. A Ana Serrano tá aí, não falou nada. Nem causou, né, no grupo. Nem parece aquela Ana dos encontros. Bom, o pessoal não quis abrir. Vamos tirar assim mesmo. Eu tô apanhando aqui do Google Meet aqui, meu filho. Por isso que eu tô quieto. Tem um negocinho chamado câmera. Eu acho que ela tá quieta porque não tem bolo, viu? É verdade, André. É verdade, cara. Eu abri aqui, peraí. Conseguiu, Ana? Tá apanhando mesmo. Consegui nada, tô apanhando aqui. Eita, meu. Caramba, o botão tá do lado do microfone que você tá. Vamos lá, galera. A nossa selfie aí. Dá um sorrisão. Digam avaliação de desempenho. Opa, a Adriana apareceu agora aí também. Vou tirar outra. Eita, vamos tirar. Andressa tá dormindo? Não. Beleza, gente. Vamos lá, as nossas últimas considerações aqui. Amanhã a gente vai falar mais sobre parte de comportamento mesmo humano, tá? Uma grande psicóloga, a Aline, ela vai falar como que as empresas, ela trabalha no RH de uma empresa boa também, grande, não posso falar o nome dela aqui, mas ela vai falar um pouquinho como que os RHs estão lidando com a pandemia, essa parte de gestão de pessoas, tá? Então, quais são as estratégias, os modelos, as novas tendências de trabalho de RH, né? A Ana conseguiu, vamos ter que tirar outra foto daqui a pouco, segura aí. A Ana, a Daniela também colocou. Agora a Ana saiu. Ô, Ana, aparece aí, meu. Então, ó, amanhã, às 19 horas, pontualmente 19 horas, tá bom? A Aline vai estar falando sobre esse tema. Na quinta-feira, né, Will? Fala também um pouquinho de quinta-feira. Quinta-feira, professor doutor titular da PUC, vice-presidente da Ordem, Pedro Peruto, vai tratar comigo de um tema bastante interessante. Aí sim, um tema bastante interessante. Vamos falar da área do direito. A gente vai tratar de trabalho escravo em tempos modernos. O que é trabalho escravo? Estava até falando agora com o Marcelo aqui no WhatsApp, aqui rapidinho. Ele falou, pô, vocês estão se preocupando demais com assiduidade. Eu não me preocupo com isso há muito tempo. Eu falei, cara, mas a gente trabalha com indústria. A maior parte do pessoal aqui é de indústria. A indústria tem que olhar para a assiduidade, porque o cara tem horário para entrar, tem o cartão para bater, tem peça para entregar, produtividade. Então, a gente vai tratar um pouco desse tema aí de trabalho escravo. Claro que vocês vão falar assim, mas não tem trabalho escravo. A gente está falando de trabalho análogo à escravidão. A gente está falando de sermos reféns. É esse tema que ele vai explorar, de sermos reféns, sem que a gente perceba. Sem que a gente perceba, a gente está ali trabalhando, sendo refém do empregador, e você não tem para onde ir, não tem para onde correr, enfim.
ele vai desdobrar esse tema aí comigo, e a gente vai falar, só que diferente dos outros dias, na quinta-feira, por conta da agenda dele, nós vamos nos encontrar às 13h30. Bem Você tá de depois do brincadeira, almoço. né? Você tá de brincadeira. Ninguém trabalha mais, então. Ah, cara, dá uma fugida, pô. É online, pega o Ô, celular, tá? Eu sou Vai pro exemplo do banheiro. trabalho escravo, hein? Ô, Ricardo, eu só falei isso aí com o William, né? Porque eu vi que você. Eu não peguei desde o início, né? Peguei uma parte. E aí eu percebi que em algumas vezes você falou em respeito à questão do horário, né? De assiduidade, porcentagem de comprometimento do funcionário em questão de horário, aí tinha um peso, e para o outro gerente tinha um peso menor, mas tinha outra escala que pesava um pouco mais, tal. Aí eu falei para ele, pô, cara, faz tempo que eu não sei o que que é mais esse negócio de compromisso com horário. Porque vai fazer vários anos já que eu não tenho mais horário fixo de entrada, entendeu? Eu entro praticamente a hora que eu quero, mas eu também, obviamente, não tenho horário para sair. Mas eu, normalmente, eu que tenho que controlar o meu tempo, né? Cara, e eu acredito que a tendência do mercado é justamente essa. É a gente agora trabalhar assim, nesse sistema, sem horário para entrar, sem horário para sair, confundindo muitas coisas. Vou falar agora um pouco da parte comportamental. Eu acho que é muito difícil a gente vai falar mais disso amanhã, tá? Mas você separar as coisas. O que é trabalho, o que é minha casa, o que é diversão, o que não é. Antigamente, a gente separava o sábado e domingo para poder descansar e sair com a família. Hoje, não. Sábado e domingo é trabalho, é computador. Eu estou aqui trabalhando. Ah, mas eu não... Segunda-feira era o dia que eu tinha que me dedicar mais. Não tem mais essa. Daqui para frente, a tendência vai ser essa mesmo. A gente não tem mais horário para entrar e sair. Eu lembro que a primeira vez que eu fui gestor de RH de uma empresa, quando eu recebi a promoção, falaram assim para mim, agora você não precisa bater cartão. Né? Cargo de confiança. Cargo de confiança. Eu falei, pô, ótimo. Cara, eu vou sair daqui todo dia 3 horas da tarde. Cara, eu nunca saí mais cedo, nunca. Eu sempre era o último a sair, cara. E pior que não ganha hora extra, né? Não ganha, não ganha. Cargo de confiança não tem hora extra, se fudeu. Não é. Enfim, cara, são tendências do mercado. O que era cargo de confiança agora vai ser para o analista, vai ser para o assistente. Ele vai ter que trabalhar de casa e ser produtivo, e entregar produtividade. E não mais se importar com bater o cartão, pontualidade. Ele tem que ser produtivo apenas. Agora a tendência do mercado vai ser essa, com certeza. Legal, gente. Eu vou contar só uma curiosidade rápida aqui. Falta 30 segundos para a gente terminar. Curiosidade rápida. Eu estou com as duas pessoas que abriram as portas para mim na vida. Marcelo me abriu as portas para o primeiro emprego que eu tive registrado na vida. Não sei se você lembra, lá no posto de gasolina. Caramba, lembro disso, cara. Eu estou com o Ricardo que abriu as portas para mim no RH, porque quando eu entrei no RH, efetivamente, eu entrei, né, mas eu não sabia nada, então eu fechei folha de pagamento com o Ricardo no telefone, né? Eu tinha um Chevette 77, eu abri a porta para ele entrar no Chevette 77, se deu mal. Dois amigos aqui agora, eu sou privilegiado mesmo, né? Que bacana, cara. O privilégio mesmo é nosso, o privilégio de conhecer todos vocês aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, William, Keila, Cibele, Letícia, Marcelo, Michele, Ana, Adriana, André, Lucélia e os outros que saíram, não conseguiram ficar até o final aqui, né? Muito obrigado de coração. Obrigado a Betel, que abre as portas, né, William? Falando de portas, né, cara? Betel abre porta, abre a casa, deixa a gente aqui. Não tem ninguém aqui na Betel, só tá a gente aqui. A gente vai dormir aqui. Tá chegando a pizza, pouco a gente faz uma festinha aqui. Tá sendo gravado, William, foi mal. Gente, muito obrigado. Opa, eu vou pra aí, hein? Eu espero de coração, caiu, já era. Espero de coração que tenha atendido a necessidade de vocês. Tá bom? Forte abraço. Amanhã estamos de volta. Parabéns aí pra vocês. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau, beijão. Parabéns, a apresentação foi ótima. Obrigado. Isso aí. Maravilha. Valeu, cara. Obrigado. Tchau, tchau.